Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos repetir aqui muitas coisas que falamos. E de vez em quando, esperando uma orientação de Deus no que pregar e falar, me vem a passagem no coração. Eu entendo que é Deus que me orienta. Mas aí eu faço a pergunta: Deus, mas eu tenho falado tanto nisso. Acho que os irmãos ficam até um pouco cheios. Mas sabe que eu entendo depois que eu faço essa pergunta para Deus? Ele fala: isso você que está pensando. Ainda tem alguns que, apesar de ouvir, lá dentro não tem uma visão clara desse assunto que você fala sempre. Então, quando eu entendo assim, eu fico meio surpreso. Porque às vezes a gente pensa que está todo mundo entendendo, e para surpresa nossa, nós descobrimos que ainda não tem gente entendendo, apesar de ouvir. Então nós vamos recapitular alguma coisa que tem gente aqui hoje. Pastor, Deus está te revelando. Não, é assim mesmo, que precisa ouvir as mesmas coisas. Então vamos lá, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, versículos que nós lemos muito aqui. 16: porque não me envergonho do Evangelho. Então o que Paulo está dizendo? Paulo não se envergonha do Evangelho. Por que, Paulo? A gente faz essa pergunta. E ele responde: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá como? Viverá por fé. Vamos orar. Pai querido, abra o nosso entendimento, Senhor. Olha o coração desta minha irmã, deste meu irmão, deste visitante, Senhor. Abra o nosso entendimento. Olha as palavras lidas. São poucos versículos, mas tem tanta verdade nisso. Assim, crendo que será, nós oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Então Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Olha a mente que está falando isso, a mente que está escrevendo isso. É uma pessoa que nasceu no judaísmo, que conhece todo o Velho Testamento, que ele era fariseu, né? E quanto à lei, na idade dele ele era zeloso, ele se avantajava de todos. É esse que está escrevendo isso. Alguém que desde criança viveu dentro de uma sinagoga, que aprendeu o Velho Testamento, que conhecia a lei de Moisés, que cria na sua religião nacional, que era judaísmo, mas que um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo e descobriu o Evangelho. Então, quando eu falo Evangelho, eu repito isso sempre, você tem que ter uma divisão aí. Você tem que entender que Evangelho é coisa do Novo Testamento. Evangelho não é Velho Testamento. Velho Testamento é judaísmo, a história do povo judeu, a lei de Moisés, as promessas feitas para o povo judeu. Evangelho é coisa da nova aliança, do Novo Testamento. E o Evangelho começa quando? Quando Cristo morre na cruz, e ele diz: está consumado, o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, e se abriu um novo e vivo caminho. Quando Paulo fala que não se envergonha do Evangelho, ele não está pensando nas muralhas de Jericó como se aquilo fosse Evangelho. Ele não está pensando em Elias que orou e fez cair fogo do céu. Ele não está pensando em lutar contra o gigante Golias, porque aquilo era passado. Aquilo é a história do povo judeu. Aquilo está num passado distante. Quando Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, ele teve um encontro com Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. Ele fala em Gálatas capítulo 1 que o Evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem algum, ele não aprendeu de ninguém. Jesus revelou para ele diretamente, sem ele aprender de homem algum.
Então ele está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Poder de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus direcionado para quê? Para a salvação de todo aquele que acredita. E depois ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então uma justiça de Deus se revela no Evangelho. E depois ele mostra aqui, ó, de fé em fé. Uma fé que tem início e ela se torna crescente de fé em fé. Ela vai mudando, ela vai crescendo, ela vai enxergando. E depois ele apresenta um personagem. Ele diz, o justo, como está escrito, o justo ele vai viver como? Ele vai viver pela fé. Então o justo não tem outro meio de vida. Você é justo, foi justificado. Então não tem outro meio para você viver. Eu sei que você está num mundo cheio de necessidades. Eu sei que você tem informações políticas, informações dos jornais ruins. Eu sei que existe um mundo de informações na sua cabeça. Coisas que te agradam e uma boa parte te desagradam. Mas o justo, ele só tem um meio de vida. Presta atenção, ele vai viver por aquilo que ele acredita. Então quando se fala em fé, quem não conhece o Evangelho direito, ele acha que fé é um meio que eu vou ter coisas. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero isso, eu quero casar, eu quero namorar, eu quero um melhor emprego, eu quero que o meu filho se converta. Então eu vou atrás de um Deus que me prometer, se eu acreditar nele, ele vai me dar todas essas coisas. Isso aí não é a verdadeira fé bíblica. Isso é uma fé humana, trabalhada pelas igrejas para dizer, ó, se você vier aqui, todas as suas necessidades e problemas vão ser resolvidos. Mas não é assim. Aí eles apresentam assim, se você crer e obedecer o que eu falo, e dar as ofertas, o dízimo, o dinheiro, tudo que eu peço, então Deus vai te dar isso, te dar, e você vai ter fé. Não, isso é a fé falsa, é a fé que a criatura vem para Deus e fala assim, resolva os meus problemas, eu estou crendo. Isso não é a verdadeira fé. A verdadeira fé é a fé produzida pelo conhecimento do Evangelho. Mas fé e palavra andam juntos. Eu não posso dizer que eu tenho uma verdadeira fé se eu não tenho um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Então ele apresenta um personagem. Ele fala que o Evangelho é o poder de Deus, que eu encontro a justiça de Deus no Evangelho. Aparece um personagem chamado justo e uma forma que ele vai viver. Ele vai viver pela fé. Então quer dizer que em todas as áreas da vida dele, em tudo que ele faz, em tudo que ele é, em tudo que ele se relaciona, tem uma coisa que vai dirigir a vida dele. Ele vai viver por meio dela. É a fé. Então, quando a pessoa é uma criancinha, ela só pede coisas para o pai. Me dá isso, me dá aquilo, pai, me dá. Eu tenho o meu neto lá, né? Ele falou, vô, o senhor sabe, vô, apareceu aí um fone de ouvido sem fio. Eu já sei que ele vai me pedir o fone de ouvido sem fio. Então ele olha o vô assim, opa, acho que se eu falar com jeitinho, meu vô vai me dar. Então ele tem interesse, o fone de ouvido sem fio, mas ele não quer falar assim, ô vô. Então ele joga uma assim por cima, que ele vem com aquele interesse, né? Fala, ó, se custar caro, nem pensar. Nem pensar, né? Então às vezes a gente é assim com Deus. Quem está cheio de interesse, a gente vem. Deus, me dá isso, me dá aquilo. Muda a cabeça do meu filho, muda a cabeça da minha filha. Meu marido é uma pedra, faça ele virar um algodão doce, né? E o nosso relacionamento com Deus é tão pequeno, é tão limitado, é tão infantil, que essas orações de só pedir coisa para Deus e relacionar com Deus só na base da troca, é coisa infantil, é para quem não cresceu ainda na fé. É coisa de criança ainda. A verdadeira fé é quando eu amadureci, entendi a verdade. E eu vivo pela fé nessa verdade, independente se eu tenho ou não tenho coisa, se eu tenho muito dinheiro ou pouco, se eu estou apertado, se eu não estou. Quando eu oro a Deus, eu não fico assim, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá. Não. Eu mais adoro do que peço coisas para Deus. Então esse personagem justo, ele vai viver, presta atenção nisso.
Ele vai viver por meio daquilo que ele acredita, e o que ele acredita é o que ele conhece da palavra de Deus. Então a nossa vida, presta atenção, nós vivemos a nossa vida por meio daquilo que acreditamos. Se eu acredito que Deus me libertou de verdade, eu sou liberto, eu não volto atrás, eu vivo pela fé. Se eu acredito que eu sou filho de Deus de verdade, eu sou, ninguém me rouba isso, eu vivo por essa fé. Se eu acredito que eu nasci de novo e fui justificado, ninguém me rouba isso. Eu vivo a cada dia, a cada instante, em todas as circunstâncias, por esta fé que veio pelo conhecimento da verdade. Está bem claro isso na sua mente? Agora a pergunta é: quem é esse personagem? Quem é esse justo? Como ele conseguiu esse título de justo, né? Então quem é o justo? É aquela pessoa a quem Deus declarou inocente, sem culpa, não tem mais culpa. Quem é esse justo? É aquela pessoa que Cristo na cruz pagou por toda a dívida que ela tinha diante de Deus, ela não deve mais nada. Quem é esse justo? É aquele que foi liberto do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Quem mais é esse justo? É aquele que um poder de Deus se manifestou na vida dele quando ele creu em Cristo. E ele se tornou filho de Deus de verdade. Quem é esse justo? É aquele que o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Esse, o novo nascido, regenerado, esse é o justo. É aquele que Cristo assumiu o lugar dele na cruz, pagou tudo que ele devia na cruz. As coisas mais difíceis do crente entender é que na cruz, Cristo pagou toda a dívida da vida dele, na cruz foi pago. Porque as pessoas falam que tem que pagar preço, pagar preço, pagar preço. É a doutrina do pagar preço. E anula o preço que foi pago por Cristo na cruz. Então esse é o justo, é uma pessoa inocentada, perdoada por Deus, sem culpa, liberta, selada com o Espírito Santo. Uma pessoa desprendida das maldições, sem maldição nenhuma. Uma pessoa que é propriedade exclusiva de Deus, que foi comprada com o sangue da cruz. É esse que entendeu essas coisas, esse que é o justo. Agora vem a pergunta: pastor, como é que ele conseguiu ser justo? Ele se esforçou muito? Não. Entenda, não tem uma obra boa que eu faça que me torne justo diante de Deus. A única coisa que me torna justo diante de Deus, que é todas essas qualificações que eu já te falei, é o que Cristo fez na cruz por mim. É Ele que me torna justo, não são as minhas obras. Por melhores que eu faça obras, a fonte delas, que sou eu, é um homem ainda preso num corpo de carne, e minhas melhores obras são manchadas diante de Deus, não são puras, porque vêm de uma fonte impura. Então não existe uma coisa que eu faça, presta atenção, que me torne justo diante de Deus, como a Bíblia diz. Agora, na igreja você entrar, vão falar assim para você: faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você vai pensar assim: bom, se eu fizer tudo que a igreja me manda, então, opa, eu estou numa boa. Você só entra dentro de um ritual de uma igreja organizada, que vai começar a correr atrás de fazer um montão de coisas. Você acha que só isso é obra de Deus? E que você fazendo assim, você está bem diante de Deus. Se você não fizer assim, você está mal diante de Deus. O seu relacionamento com Deus é medido pelo quanto você fez ou deixou de fazer. Então, se você fez muito, estou bem. Se você fez pouco, estou mal. Quem fez mais na igreja vai condenar os que fazem pouco. Os que fazem pouco são vítimas do juízo de quem faz mais. Então fica essa coisa lá. Uma irmã lá, eu não sei de onde ela é, deve ser do Nordeste, Norte ou Nordeste. Ela mandou antes de ontem assim: pastor, o que é o desigrejado? Eu falei para ela: procura na Bíblia a palavra desigrejado. Não vai ter
Paulo nunca falou de desigrejado e nem de desviado. Falou? Nós que falamos. Nós julgamos, se a pessoa parou de vir na igreja, está desviada. Quem disse que ela está desviada? Às vezes é até melhor não vir na igreja, porque essa igreja aqui escraviza, rouba, as pessoas só pensam em dinheiro, não fala a verdade, escraviza todo mundo. Às vezes está desigrejado quem está lá dentro, porque nem igreja é. Aí expliquei para ela, não existe desigrejado, tem igrejas que é melhor você nem ir mais, porque elas não pregam o evangelho, você vai ficar escravizada lá dentro de um sistema, você vai ser manipulado, ele só tem interesse financeiro, é um monte de campanha para ter vitória, não te ensinam nada do evangelho. Então eu falei assim para ela, para você entender a justificação. Na cabeça da pessoa está assim, ó, se eu estou indo numa igreja, você tem que congregar. Eu não estou desmerecendo isso, dizendo que não é para se fazer isso. Procure uma igreja, eu falo assim, mas para quem vai estar na internet nos ouvindo, procure uma igreja que pregue o evangelho e se firme lá. Não vai ser perfeita, não. Mas na nossa cabeça assim, se eu estou na igreja, eu estou bem. Eu saí da igreja, acabou a minha vida com Deus. É o conceito de obra. Você está entendendo? Se eu estou indo na escola dominical, em tudo eu estou bem. Um pouco que eu deixei de ir lá, já desviou. Não, mas quem disse que desviou? Porque parou de fazer a obrazinha da igreja, se desviou? Não. Deus está com uma pessoa do mesmo jeito com aquele que está dentro da igreja. Ela é filha de Deus, ela é filha de Deus do mesmo jeito que ela está dentro da igreja. Não tem esse negócio de desigrejado. É que às vezes a pessoa se decepciona tanto da igreja. Ela deu a vida dela, sacrificou tudo, empobreceu, aquela doutrina toda, que ela se cansou, vai embora, não aguenta mais ser escrava daquilo. Aí quem está na igreja geralmente condena os que saem, matam. É o desigrejado, é o endiabrado, é o condenado, não serve, está desviado, porque só eles que ficaram no sistema é o bom. É o conceito das obras. Você está entendendo ou não? Então, como é que eu conseguia ser justo? Não tem nada na Bíblia que eu faça que me dê esse direito, essa honra de ser justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque eu só me torno justo aos olhos de Deus quando eu creio na justiça da cruz, no que Cristo fez. Então, Ele me justifica, Ele que me torna justo. Eu sou justo não porque eu deixei de fazer algumas coisas erradas e estou fazendo certo. Eu sou justo porque eu acreditei, aquele sangue derramado me purificou, me justificou, me tornou inocente aos olhos de Deus. Esse é o justo verdadeiro que vai viver pela fé. Agora você não entende, isso aqui é evangelho. Tem tanta gente que está 20 anos na igreja, não entendeu isso, não compreende isso, nem ouviu essas coisas ainda. Então vamos ver Paulo, que falou muito da justiça de Deus, o que ele fala a respeito disso. Gálatas capítulo 2, vamos lá. Vamos discorrer a palavra agora. Gálatas 2, é isso que eu quero que você entenda. O versículo que mudou toda a minha vida está aqui. Sabendo contudo, Gálatas 2,16, né? Não falei o número do versículo. Gálatas 2,16. Sabendo contudo, presta atenção, que o homem não é justificado por obras da lei. E como que ele é justificado, Paulo? E sim, mediante a fé em quem? Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quem está falando isso? Um judeuzão de nascimento que nasceu debaixo da lei. O que ele está explicando? Que nenhum homem, nenhum ser humano é justificado por obras da lei, por nenhuma obra. Ele pode fazer coisas boas, deve fazer. Se puder ajudar o próximo, ajuda. Se puder dar um prato de comida para alguém, dê. Se tem um parente passando necessidade, você tem um dinheiro para ajudar, você não dá, você tem de ajudá-lo, ajude.
Tudo isso é louvável, mas isso nunca vai me justificar diante de Deus. Por quê? Porque são coisas ainda fracas diante da justiça de Deus. A justiça de Deus exigia uma coisa perfeita, uma oferta perfeita, e nenhum homem na face da terra tinha condições de fazer essa oferta perfeita. Foi por isso que Cristo veio, ele sendo perfeito, ele foi a oferta perfeita na cruz. E ele agora me tornou justo por aquilo que ele fez. Então, nenhuma obra da lei, eu vejo as pessoas no Velho Testamento, só prega aquilo, só fica naquilo. Velho Testamento, guarda de sábado, isso aqui, não pode comer isso, não pode comer aquilo, um monte de regra. Um monte de regra de norma, coisa que foi abolida na cruz. Foi abolida na cruz. Eles estão presos ainda naquela velharia, naquilo que Cristo já eliminou na cruz. Fazendo aquele monte de obras. Guardando a lei. Nada disso justifica o homem. Você entende que ninguém pode ser justificado por ter uma boa ação? Tem boas obras louváveis? Tem. Mas isso nunca vai me tornar justo e limpo diante de Deus. A única coisa que me torna justo e limpo diante de Deus é o quê? É a oferta perfeita de Jesus na cruz, derramando seu sangue no meu lugar. Então esse é o justo. Esse é o justo, mas Deus, eu posso me perguntar, Senhor, isso é demais para mim, porque como é que o Senhor pode dizer que se eu sou justo se eu ainda penso alguma coisa errada? Como é que o Senhor pode dizer se eu sou justo se eu me irrito ainda? Como é que o Senhor pode dizer se eu vejo uma velhinha entra na minha frente eu me irrito com ela, falo, velha chata? Como é que eu sou todo torto? Essa é a minha justiça. Mas a justiça da cruz me vê justo aos olhos, mesmo eu sendo defeituoso. Mesmo eu sendo defeituoso. Está bem claro isso na sua mente? Então Paulo está dizendo, Paulo, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Como que ele é justificado? Mediante a fé no que Cristo fez. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Então começo a descobrir quem é esse personagem justo que Paulo fala. É aquele que foi justificado por Jesus, porque creu nele, que não teve nenhuma obra própria, mas aceitou a verdadeira obra da cruz que o justificou, tornou ele perdoado. Você acredita que todo o teu passado, teus erros, você pode ter sido a pior pessoa do mundo? Alguns erros do passado nos trazem consequências no futuro. Mas todo o nosso passado, todo o erro que nós cometemos, as fraquezas, tudo aquilo Deus apagou. Nós lembramos, mas foi tudo perdoado. Você acredita nisso? Através do sacrifício da cruz. Esse é o justo. Ninguém consegue ser isso por mérito. Você pode dar todo o teu dinheiro na igreja, você não alcança isso. Eles lá vão gostar, mas você não alcança isso. Você pode vender tua casa, teu carro, dar para o orfanato, ficar sem nada andando na rua, não ter nem onde morar, vai ser bonito. É capaz que você se torne santo de alguma igreja. Faça uma estatueta, olha, esse aqui fez isso, né? E vai ter até o teu dia. Mas diante de Deus isso não tem valor nenhum, não te justifica. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Então o homem não é justificado por obras nenhuma. Então quem é o justo? O justo é esse que foi justificado por Deus. É esse que vai viver por meio daquilo que ele acredita. Continuando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta. Você já até sabe o versículo que eu vou ler. Capítulo 1. Versículo 30, né? Olha o que Paulo diz. Mas vós sois dele. De quem nós somos? Nós somos dele, em Cristo Jesus.
o qual se nos tornou da parte de Deus. Olha lá, 4 coisas que Cristo se tornou da parte de Deus para nós: sabedoria, lá, justiça, Cristo é a nossa justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se em quem? No Senhor. Então repare bem, nós não temos justiça própria. Cristo é a minha justiça, Cristo é a minha justiça. É Ele que me justifica, me torna justo, me torna aceitável a Deus, me torna um filho de Deus inculpável diante de Deus, mesmo sendo defeituoso. É Ele. Então Cristo se tornou da parte de Deus para nós, o quê? A justiça. A justiça. Deus viu que nós éramos incapazes de nos salvarmos por nós mesmos, de nos libertarmos. Não tinha força, não tinha o nível de santidade em nenhum de nós. Então Ele nos justificou através de Cristo. Ele é a nossa justiça. Continuando, vamos para outro texto. Eu li 1 aos Coríntios, é 2 aos Coríntios, a próxima carta, 2 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler desde o 18, mas a tônica ao 21. 2 aos Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora olha o que ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então você é a justiça de Deus. Então Cristo na cruz foi feito pecado, Ele tomou as maldições do pecado de toda a humanidade. Quando Ele morre ali nós fomos feitos a justiça de Deus. Entende isso? Então você é justificado diante de Deus. Você está sem culpa diante de Deus. As maldições foram eliminadas da sua vida. O diabo não tem mais poder sobre o justificado, porque não tem mais mancha. Jesus limpou. Ele é uma nova criatura, um filho de Deus, herdeiro de Deus agora, justificado. Como que ele vai viver? Agora ele vai viver por meio desse conhecimento. A fé dele está ligada ao Evangelho. Ele vai viver por meio da fé. Em todas as áreas da sua vida ele tem uma fé evangélica verdadeira. Ele não é aquela pessoa que só me dá isso, me dá. A pessoa cria um monte de problema na vida dela e depois fala assim: Deus resolve tudo, vai, resolve. Aquele infantil, inocente, criancinha que Deus me resolve tudo. Aí ele vai nos cultos: vem aqui que você vai prosperar, sua vida vai mudar, tudo vai ser transformado. Todo mundo da tua casa vai se converter. Até fala o versículo: querendo o Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa, né? E será salvo tu e tua casa. Aqueles cultos de hoje que é de autoajuda só para atrair a multidão. Eu estava assim, aí eu fiz a fogueira, tô assado, tô melhor, né? Ficou assado na fogueira. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Olha, esses convites: vem aqui que a tua vida vai mudar, tudo vai ser diferente. Deus vai te dar trabalho, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar, Deus vai fazer. É tudo falso. É tudo falso. Aí a pessoa vai lá com essa intenção, não encontra Jesus. É tudo falso. É uma forma de atrair a multidão, encher templos atrás de soluções de problemas. É tudo culto de autoajuda. Vamos para outro texto. Nós lemos 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Agora Romanos capítulo 5. Volta lá. Romanos capítulo 5. E vamos ler ali algumas coisas.
a partir do versículo de número 8. Vamos ler. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Mas a tônica é o 9, olha lá. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, acabou a culpa, seremos por ele salvos da... Então aquele sangue derramado na cruz nos justificou, me tornou limpo, liberto, justo aos olhos de Deus. Deus olha para mim e me vê justo aos olhos dele, porque eu aceitei a justiça que vem de onde? Da cruz. Aí mesmo nesse capítulo 5 de Romanos, vamos ler bastante, vamos lá, versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Nossa! Essa justificação então é tida na palavra de Deus como um dom que é dado para nós? Olha o que ele diz. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Então essa justificação é um dom de Deus, que Deus deu a nós. O dom de ser justo, nós recebemos através da abundância da graça de Deus que foi derramada sobre nós. Versículo 19. Porque pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Quem foi que obedeceu? Jesus Cristo. Muitos se tornarão o quê? Justos. Então através da obediência dele, do que ele fez na cruz, muitos se tornarão justos sem culpa aos olhos de Deus. Não por ele só, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Continua a leitura. Sobreveio a lei para quê? Para que o pecado, a ofensa voltasse, aparecesse. Mas onde abundou o pecado, superabundou uma outra coisa. O quê? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma coisa muito mais abundante, gigantesca, cobriu tudo aquilo e superabundou. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça através de quê? Pela justiça para a vida eterna, através de quem? De Jesus Cristo nosso Senhor. Então através da graça agora reina a justiça. Justiça para a vida eterna. Então é isso que é a justificação que vem da cruz. Vamos lá, Romanos 8, vamos trabalhar bem em Romanos aqui. Olha lá, Romanos 8. Vai um pouquinho para frente. Vamos ler versículo 28 até 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Para aí. Como assim, pastor? Todas as coisas cooperam para o bem. Demorei anos para entender isso. Na nossa mente é assim. Aconteceu uma coisa que me desagrada, é mal. Aconteceu uma coisa que me agrada, é bem, vem de Deus. Aquele mal vem do diabo. Na nossa cabeça é assim. Mas nesses anos todos de vida de fé, eu descobri, olhando para o passado, que muitas coisas que me desagradaram naquele tempo, que me feriram, que na época, na minha mente, me fizeram mal, foram as melhores coisas da minha vida para o tempo de hoje. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, eu não entenderia coisas que eu entendo hoje.
Você entende o que eu estou dizendo ou não? Quando eu estava vivendo aquilo que eu não gostava, que eu achava que era o diabo, que me afligia, que estava ruim, que me desassossegava, eu não gostava daquilo. Mas aquilo me deu experiência para o futuro, coisa que se eu não tivesse tido, eu nunca entenderia o que eu estou te falando hoje. Hoje eu entendo que até coisas que me feriram no passado contribuíram para o meu bem. Na época eu não entendi nada. Você entende isso ou não? Então tem certas coisas que você vive que desagradam, que você passou que você não queria ter passado, que aconteceram que lhe machucaram, mas aquilo contribuiu para o teu bem, iria te soltar muitas coisas da vida. Aquilo que era ruim, Deus fez contribuir para o teu bem. Acredita nisso ou não? E não era o diabo, Deus que permitiu, porque Ele queria agora alguém mais maduro, que enxergasse as coisas, limpo, verdadeiro. Sabia disso? Então Paulo fala, sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Os que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ele continua dizendo, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é ser um chamado? Um dia você foi numa igreja evangélica, chorou, falaram assim, você aceitou Jesus, seja batizado, fez tudo aqui. Viveu muito tempo no meio, mas não sabia o que era evangelho de verdade. Às vezes passou 20 anos dentro de uma igreja sem saber o que é evangelho. Mas um dia começou uma coisa aqui diferente, aqui. E tudo começou a mudar e uma crise começou a acontecer com você. Você começou a discordar de um monte de coisa. E aí aqueles que eram amigos, que falavam que eram irmãos, parece que não são mais irmãos e se tornaram inimigos. Aquelas coisas de lá que você gostava, parece que não tem mais vida. Você começou um entendimento novo, ver coisa nova na Bíblia. Esses são os chamados, os que começam a ser despertados para o Evangelho da graça, entendendo o que é a graça, a palavra da cruz. E eles vão sendo tirados devagarinho do sistema. Começam a entender uma coisa diferente, mesmo ter vivido 20 anos dentro de uma igreja. Alguma coisa começa a mudar aqui dentro, eles começam a perceber uma coisa nova. E mais cedo ou mais tarde chegam na palavra da graça de Deus. Chegam. Esses são os chamados. E esses que foram chamados, o que aconteceu? Ele também justificou. Fez com que eles se tornassem o quê? Justos. Continua a leitura, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém pode acusá-los. Por quê? É Deus quem os justifica. Quem condenará é Cristo Jesus, que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O que é acusação? É desigrejado, não está mais na santa doutrina, começou a cortar o cabelo, mudou de roupa, não está mais no nosso meio, é do diabo, é separado. Vocês estão entendendo ou não? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justificou, tornou eles justos. É Deus que fez isso, não foi eles. Vocês entendem ou não? Quem vai acusar? Quem vai condenar alguém que Deus justificou?
Quem que vai tocar, que demônio, diabo, seja lá o que for, vai tocar na vida de alguém que foi justificado por Deus? Ninguém. Ninguém. Olha, isso é o Evangelho. Esse é o justo. Você entende ou não? Como que ele conseguiu ser isso? Ele não teve condições de conseguir por conta própria. Deus fez isso por ele na cruz de Jesus Cristo. E quando ele crê lá, ele foi justificado. Sabe aquela pessoa que usou o cartão, comprou a prestação, acabou com o nome dela. Chegava lá, puxava uma lista lá, 100 coisas lá no SPC. Protestos. Né? Ela não tem mais, só se ela vender o sapato não paga nada. Está com o nome sujo, não tem crédito para estar, as portas estão fechadas. Pode fazer campanha, mesmo assim não vai abrir. Tem que pagar. Aí alguém olha para ela assim, fica com a maior dó, maior misericórdia. Vai lá, paga tudo que ela devia e limpa o nome dela. E dá o crédito para ela, né? Aí ela, mas eu que devia mais de 100 protestos, né? Pagaram tudo, você está com o nome limpinho. Mas eu não fiz nada, eu não tinha dinheiro nenhum. Mas agora o teu nome está limpo, você foi justificado da sua dívida. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele pagou tudo que nós devíamos na cruz. Creia. Limpou o nosso nome. Ficamos limpos através da cruz. Não por esforço próprio. Nos justificou. Vamos lá, para terminarmos. Vamos lá, vamos ver o que Paulo fala. Filipenses. Capítulo número 3. Vamos ler aqui o que Paulo entendeu dessa justificação. Versículo 2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que era a falsa circuncisão? A circuncisão da lei. Aquilo foi falso. Que maus obreiros esse que Paulo está dizendo, que ele fala que são até cães? Quem são esses da falsa circuncisão? São aqueles que querem ser justificados por obras da lei. É a falsa circuncisão. E depois Paulo diz: nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que é a circuncisão de Cristo? A circuncisão da lei era uma marca na carne, que nem se marca gado, fica uma cicatriz. Todo homem era circuncidado e tinha lá uma cicatriz. Isso era a circuncisão, que era obrigado a guardar toda a lei. Cristo agora nos circuncidou. Onde é a marca hoje? É no Espírito, nascido de novo. A circuncisão de Cristo é a mudança de coração aqui dentro. Essa é a verdadeira marca, a verdadeira circuncisão de Cristo. Então por isso que Paulo fala, olha lá, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aí ele fala: bem que eu poderia confiar na carne, confiar nas coisas naturais, na inteligência, na religiosidade. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora ele vai mostrar quão religioso ele era, quão impecável ele era na religiosidade. Olha o que ele vai falar. Circuncidado, isso tudo de acordo com o judaísmo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, ele perseguia, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então isso era lucro para Paulo, era uma grande coisa. Ele era fariseu, ele era irrepreensível, hebreu de hebreus, né? A sua cotação no judaísmo era elevada, ele seria um apóstolo do judaísmo, né? Um cara impecável, líder, inteligente. Mas o que ele diz? O que ele diz? Olha lá.
Mas o que para mim era lucro, tudo isso era lucro na religião dele. Mas o que para mim era lucro, considerei perda. Por causa de quem? Quando ele entendeu Cristo, ele entendeu a justificação da cruz. Quando ele entendeu o Evangelho, ele olhou para a vida religiosa dele, desde criança, para o judaísmo, para a lei, para toda a vantagem que ele tinha, para o conhecimento que ele tinha. Ele viu que tudo aquilo era inimigo do que ele tinha descoberto agora, não servia para nada. Era um espesso véu que impedia ele de ver e conhecer Jesus. Ele descobriu isso. O que para mim era lucro, o que Paulo fala? Olha lá. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Ele teve que perder tudo. Então é isso que acontece, olha. Quando você começa a entender o Evangelho, entender a graça de Deus, você é chamado, acontece aqui, você entrou numa grande fria. Por quê? Porque às vezes você está há anos dentro de uma igreja, você tem amizade lá, você tem amigos, né? Você tem pai, mãe, irmãos, você estava naquele ritmo, tudo bem. Daqui a pouco você começa a entender o Evangelho, começa, eu vou falar que nem um pentê, começa um reboliço, aqui dentro das verdades. Começa um tumulto na tua mente, que você começa a entender coisas que você nunca tinha entendido. E você começa a olhar para onde você estava calmo, religioso, você até era professor da escola lá, cuidava das crianças, teu pai e tua mãe te via lá, ai meu filhinho, corujinha, lindo. Aí você olha para teu pai e tua mãe, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu estou entendendo isso, eu estou entendendo aquilo, e estou entendendo que não é nada disso e agora? Mas tudo isso é lucro. A mamãe vai gostar que você fique sempre lá, os amigos estão lá, o parente está lá, às vezes é a esposa que está lá, meu Deus, é pesado. Às vezes é o maridão, né, que está lá. Está tão bom, está tudo calmo. E você aqui dentro começa a entender o Evangelho. E Paulo disse, o que era lucro para mim, eu tive que considerar o quê? Perda. Então acontece isso com quem é chamado pela graça. Você está sendo religioso, evangélico, está no movimento, né? Quando começa a entender, muda tudo. Tudo aquilo que era bom, você vai ter que tomar uma atitude. Ou fica e deixa apagar o que nasceu, ou vai para frente e cresça no conhecimento da verdade. Aí começa, porque aqueles que eram amigos, quando você começar a falar da graça, do sangue da cruz, não fala mais das campanhas, do sacrifício, das fogueiras, dos montes, eles não achavam, acho que está ficando desviado, é o demônio, vamos fazer uma campanha que tem um demônio do desvio nele. Vamos falar isso. Jesus pagou o preço na cruz, vão se revoltar, tá falando, nós temos que pagar preço, gente. Eu tenho que pôr Deus na parede encurralar e lá pagar o preço. Ele está falando que pagou, está amarrado. Eles não vão entender, começa uma crise. E precisa ter coragem, presta atenção, precisa ter coragem para romper com a tradição, romper com a religião, romper com o que dava lucro, romper até com sentimentos, porque às vezes a mamãe não vai entender. E nem o papai, eles são cativos da religiosidade há 40 anos. Romper para coisa nova, o que era lucro, eu tive que considerar o quê? Perda, perder a religião, largar tudo, fica sozinho, mas fica com a verdade. Muita gente não tem coragem disso. Então ele diz, olha lá, sim, deveras, olha o que Paulo fez, considero tudo como perda. Por que, Paulo, você considerava toda a sua religiosidade como perda lá? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então Paulo teve que considerar aquilo como perda. Por quê? Porque ele teve um conhecimento de Cristo muito mais elevado. Ele teve um conhecimento do Evangelho muito mais elevado. Ele teve que largar o judaísmo. Ele viu que tudo aquilo passou, acabou na cruz. É a sublimidade do conhecimento de Cristo. É tudo novo, tudo lindo, diferente. Sim, deveras considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como, uma tradução fala esterco, outra refúgio. Por amor do qual, de Cristo, eu perdi todas as coisas, e considero como refúgio ou esterco para ganhar Cristo. Então o que Paulo teve que fazer? Largar tudo aquilo. Largar a religião, largar a tradição, largar até o povo dele que começou a perseguir ele. Porque ele teve um conhecimento muito superior a tudo aquilo, que era o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Agora precisa ter coragem. Precisa ter coragem, fé, vontade. Eu não sou mais religioso evangélico, eu sou agora filho de Deus firmado no Evangelho. Jesus mandou pregar Evangelho, aí eu sou disso agora, da nova aliança. Sim ou não? E Paulo continua dizendo, vou ler de novo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele como? Não tendo justiça própria. O que é justiça própria? Esse monte de coisas que as pessoas me mandam fazer. Faça o seu voto, faça o seu sacrifício, faça isso, faça aquilo. É a justiça própria. É o que eu consigo produzir para ter crédito. Paulo queria ser achado em Cristo não tendo nenhuma justiça própria. Então o que você vê no Evangelho hoje? É um monte de a fazer. Faz isso, faz aquilo. Toda a campanha você tem que fazer. É um monte de a fazer. A pessoa entra na igreja, já põe ela lá num grupo de alguma coisa, num setor, põe ela para trabalhar e é isso aí, está trabalhando para Deus. Às vezes está trabalhando para a organização, não tem nada de Deus naquela organização. É o ritmo religioso, ele está lá no ritmo, entrou no ritmo. Justiça própria é aquilo que eu consigo pelo meu próprio esforço, esforço da carne. A justiça de Deus é quando a carne é anulada e eu sou justificado pela justiça que vem da cruz, vem só dele, não meu esforço. Então Paulo queria ser achado em Cristo, não tendo nenhuma justiça própria, olha lá. E ser achado nele, versículo 9, não tendo justiça própria que ele procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada em quê? Na fé. Então Paulo queria que Deus olhasse para ele e não visse nenhuma justiça humana nele, mas só visse nele a justiça produzida por Cristo na cruz, que é a justiça mediante a fé. Fé em quê? Em Jesus Cristo. Entende isso ou não? Volta lá, vamos terminar onde começamos, Romanos. Então Paulo está dizendo, não me envergonho do Evangelho. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então esse conhecimento que eu estou te passando é do Evangelho. E isso é o poder de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O que eu encontro no Evangelho? Visto que a justiça, a justificação de Deus se revela onde? Na lei ou no Evangelho? No Evangelho, de fé em fé. Vamos parar um pouquinho. Por que ele fala de fé em fé? Porque o Evangelho é uma coisa que precisa ser aprendida. Então, eu começo na graça de Deus assim. A minha fé está limitada nesse pequeno conhecimento. Então eu vou aprendendo, então eu vou tendo uma fé mais profunda, de fé em fé. Eu vou me aperfeiçoando na fé, entrando num nível mais profundo da visão do Evangelho. Eu vou crescendo na fé, eu vou enxergando. Então é de fé em fé. De fé em fé. Eu falo, olha, você vem no estudo bíblico, vem no culto, no final desse ano a tua forma de crer vai estar muito superior quando começou o ano, porque você ouviu, lhe acrescentou muita coisa. Então a forma que você tinha visão em janeiro, você pode chegar em dezembro com uma visão totalmente diferente. Textos que parecia que você entendia
você vai vê-los numa profundidade tão grande que a tua fé está muito aperfeiçoada naquilo. De fé em fé. De fé em quê? Na florzinha, na rosinha, na aguinha, no olhinho. Não! No Evangelho. De fé em fé. Então, só para você entender uma linguagem simples, pode ser que a tua fé alcance 10 metros. Mas e se ela alcançar 50? Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Pode ser que ela esteja alcançando 100, depois de um ano de meditação, daqui a pouco ela chegou a 200. O teu território de fé cresceu, a visão do Evangelho cresceu. É de fé em fé. E depois ele chega no personagem. Como é que o justo vai viver? Não tem outro meio, meus irmãos. O justo viverá pela fé do pastor dele, pela fé do apóstolo, do bispo, pela fé da irmãzinha que revela e vê tudo. Ralamantúria, ralamakláia, é isso que te digo. Ralamachaia também. Ralamassaia. Eu estou preocupado de ter um visitante. Ele fala, esse pastor é doido. Não, eu falo assim mesmo que eu já vim desse meio. É pela fé dela, da missionária, que está com aquela pilha de louça, não fez a janta para o marido, está aquela filha de oração, ela está lá. Eis que te digo, minha serva, meu servo vai lavar a louça. Ela não lava dela. É fé nessas pessoas? É fé no suor de alguém? É fé no altar de alguém? O justo vai viver pela sua própria fé, por aquilo que acredita. A tua fé é a tua vida, meu irmão. Você vai viver por aquilo que você acredita. A minha fé não funciona para você, funciona para mim. Eu não posso crer pela minha esposa, nem ela crer por mim. Porque cada um tem que ter a tua própria fé. Você que tem que crer por você. Você não tem que depender de oração de ninguém, depender de apóstolo. Nem tem esse negócio de apóstolo no Novo Testamento e cobertura espiritual. Tudo isso é farsa. Como é que o justo que foi justificado, feito justo pela obra da cruz, como é que ele vai viver? Vai viver pela fé. Fala assim, amém.